Dana White contratou um lutador por 75 milhões para fazer apenas uma luta. E não é um lutador de MMA, não. É um lutador de boxe. E alguns lutadores do UFC não gostaram muito dessa história. E não foi só isso. Vamos falar do Zuffa Boxing, que é o evento de boxe que também é gerido e promovido pela mesma empresa que promove o UFC. E também tem como frente o Dana White, que também é o CEO do UFC. Dana White fez esse contrato milionário com o lutador inglês, que está dando muito o que falar no mundo do boxe e também no mundo do MMA, já que alguns lutadores de MMA reagiram dizendo que nem conhecem esse lutador, que nunca ganharam 15 milhões de dólares, que seria 75 milhões de reais na cotação de hoje aproximadamente, e mesmo assim o Dana White fez esse contrato. Vamos falar sobre essa disparidade desses contratos, vamos falar desta briga entre os cartolas de boxe que está rolando nessa contratação. Fica até o final do vídeo que está bem interessante. Lembrando que nesse canal eu comento notícias atuais do mundo da luta. Se você gosta de luta, já deixa seu like e se inscreve no canal. Bora pro vídeo. Bom, vamos ver aqui então. O Dana White contratou um lutador chamado Conor Benn. Conor Benn tá aqui, um lutador inglês. Tem 24 vitórias no seu cartel, apenas uma derrota e tem 29 anos. O que acontece com esse Conor Benn? Conor Benn era considerado uma das maiores promessas de boxe e ele tinha um contrato, ele tinha um acordo com a Matchroom Boxing. A Matchroom Boxing é uma promotora de boxe antiga, tradicional, que tem muitos lutadores, já passaram por ali, grandes nomes. E o Conor Benn era contratado desta empresa, desta promoção de boxe. O Dana White veio agora com a Zuffa Boxing. Zuffa Boxing é uma nova promotora de boxe que está entrando no mercado de boxe. O mercado de boxe, cara, é um mercado totalmente mafioso, praticamente já está consolidado. E o Dana White, a galera do UFC, está saindo ali do ramo do MMA e está indo para o boxe. E ele foi e contratou o Conor Benn por 75 milhões de reais na cotação de hoje, que dá 15 milhões de dólares. Temos aqui ó, o Ed Erne, esse cara aqui, o Ed Erne, é o dono, o CEO da Matchroom Boxing. Então ele já é um cartola antigo do boxe. E ele, quando o Dana White veio pro boxe, fez o Zuffa Boxing, quando veio todas essas notícias do ano passado para cá, o Ed Erne deu risada do Dana White. Falou, isso não vai dar nada, isso é uma bosta, volta lá pro MMA, que aqui você não vai conseguir nada, tal. Deu risada, desdenhou, e agora ele levou essa dura aí queda, já que ele perdeu um atleta que era da Matchroom Boxing, que era dele, o Conor Benn, pra Zuffa Boxing. E ele acabou reagindo a isso. Ele falou algumas coisas aqui, ficou indignado. Olha o que ele falou, abre aspas. Eu já sabia que estava acontecendo há alguns dias. Recebi um e-mail do advogado do Conor Benn me informando sobre o ocorrido. Tenho que ser sincero, estou bastante devastado. Não é sempre que a gente se choca e a culpa é minha. Esqueci que isso é boxe. Achei que a lealdade que demonstramos jamais nos colocaria nessa situação. Achei que nunca precisaria pressionar o Ben para assinar um novo contrato antes. Provavelmente eu conseguiria convencê-lo a assinar. Cometi um erro porque julguei mal o caráter dele. No momento, estou digerindo tudo, meio anestesiado. Ben foi usado como peão, mas faz parte do negócio. Não tem nada a ver com meus comentários. Tudo faz parte do jogo. Obviamente, Turki e Dana White e tudo mais. Mas, como eu disse, essa será uma longa guerra. Olha, então, Dana White já entrou, já trouxe a Zuffa Boxing, estão iniciando com o Zuffa Boxing, já fizeram alguns eventos e já está brigando aqui com um grande cartola do MMA, da Matchroom Boxing, o Ed Erne, que é um cara considerado mafiosão. Não é que é mafioso é forma de dizer, mas sabe que o boxe ele é um esporte muito mais bem consolidado que o MMA, é um esporte aí com séculos aí de grandes nomes que já lutaram. Então, o Dana White está chegando com o pé na porta aqui. E essa contratação que mexeu muito com o Ed Erne, porque era considerado um grande nome ali da Matchroom Boxing. O Dana White respondeu aqui. Veja que engraçado, né? Antes o cara desdenhou do Dana White, o Ed Erne, depois ele agora aqui tá chorando. O Dana White, ele reagiu ao que o Ed Erne falou, vamos ver o que o Dana falou. Acho que vocês viram essa semana que estou literalmente batendo em bebês. Existe alguém mais covarde que Ed Erne? Existe alguém mais marica que Ed Erne? Esse cara deveria ser seu amigo, mas você está chorando. Ele ganhou mais dinheiro, ele vai ganhar mais dinheiro. Ele tinha o direito de igualar a oferta e poderia ter igualado. Que grande merda, estamos literalmente espancando bebês. Daqui Dana White está falando que espancando bebês está sendo fácil disputar aqui com esses cartolas antigos do boxe. Aí o Dana White falou também, você podia ter igualado o contrato, 15 milhões de dólares. E outra, por que você está chorando? Se você gosta do cara, se você diz que é amigo do cara e tem lealdade, você devia estar feliz com ele. Ele vai ganhar mais aqui na minha organização. Então foi isso que Dana White que respondeu para o Ed Erne. Agora, quem ficou mais indignado com tudo isso é a galera do MMA. Porque você pega, porra, o Dana White tá lá
Pô, o MMA, o cara tá há 26 anos só no UFC, que ele comprou o UFC, adquiriu o UFC junto ali com os irmãos Fertitta, depois continuou. Tá há 26 anos, pô, aí num dia, de um ano para o outro, que ele faz uma organização de boxe, já paga 15 milhões de dólares. Talvez nenhum lutador de MMA tenha ganhado 15 milhões de dólares, meu irmão. E então, Sean Malley veio aqui, cara, e falou um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir aqui o que falou Sean Malley, totalmente puto da cara aqui, com razão, com o Dana White. Totalmente não, né? Mas aqui, ele fala um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir o que fala que o lutador Sean Malley, que querendo ou não, é uma estrela do UFC, né? Vamos ouvir o que ele falou aqui. Abre aspas. Eu nem sei quem é Conor Benn. Dizem que ele é um nome importante no boxe, mas eu nunca ouvi falar dele. É uma loucura, cara. Se eles realmente pagarem 15 milhões de dólares para esse cara, eu não sei. É inacreditável o quanto você se dedica ao UFC, constrói um nome, cria uma personagem, se torna uma estrela e não ganha os 15 milhões de dólares para lutar. É um negócio também. Eu sei que eles acham que é uma boa jogada e que esse cara vai trazer dinheiro. Eu entendo. Negócios são negócios. Ele odeia o Oscar de la Hoya, odeia o Ed Ernie. Então é tipo, vamos pagar a maior estrela deles e pagar eles. Eu consigo ver que seja uma questão de ego. De novo, eu nunca tinha ouvido falar dele. Então veja que Sean Malley aqui tá meio, porra, tipo, cara, a gente luta MMA, constrói ali uma imagem, constrói um personagem, se dedica, e de repente, pô, a gente nunca ganhou 15 milhões de dólares. Eu nunca ganhei 15 milhões de dólares. Lembrando que Sean Malley é uma estrela dentro do UFC e nunca ganhou 15 milhões de dólares. O Demetrius Johnson também aqui falou, deu umas palavras aqui, falou o seguinte: ó, pagar 15 milhões de dólares por uma luta é uma loucura. Porque o que vai acontecer depois dessa luta? Vale a pena pagar 15 milhões de dólares para ter o Conor Benn? É a primeira vez que eu ouço falar dele. Pelo que dizem, ele é um boxeador muito bom. Mas será que Khamzat Chimaev ganha 15 milhões de dólares? Será que o Ilia Topuria ganha 15 milhões de dólares? Será que o Merab Dvalishvili ganha 15 milhões de dólares? Não sabemos porque esses números são sempre mantidos em segredo, mas acredito que, sinceramente, que seja uma demonstração de força de Dana White pagando 15 milhões de dólares para Conor Benn. Então tá aqui também Demetrius Johnson indagando aqui, né? Porra, será que o Khamzat Chimaev... Cara, com certeza eu acho que não tem um lutador do UFC hoje que ganha uma bolsa 15 milhões de dólares. Como o Demetrius Johnson falou, não dá para saber porque esses números não são divulgados, mas eu duvido, meu irmão, eu duvido, tá? Eu acho que os maiores salários dentro do UFC ali são de 4 a 15 milhões de dólares. Então o Demetrius Johnson falando a mesma coisa que o Sean Malley. Cara, eu nunca ouvi falar desse cara, esse cara vai ganhar 15 milhões de dólares e provavelmente isso só seja uma demonstração de força, segundo o Demetrius Johnson. Segundo o Sean Malley, isso trata-se de ego. O Dana White tá numa briga aqui com o Ed Ernie e por ego ele pegou o maior lutador hoje da empresa deles, né? O Conor Benn, para vir para a Zuffa Box. É óbvio, a gente é do nicho do MMA, a gente nunca ouviu falar desses caras, do boxe. A galera que tá no nicho do boxe, com certeza conhece o Conor Benn. A gente que é do MMA, eu acompanho mais MMA. Boxe, sinceramente, eu acompanho só as lutas mais famosas, as lutas mais hypadas, a que estoura a bolha, as lutas que eu quero assistir, tem uma luta ou outra que eu gosto de assistir. Mas também não conheço tanto como conheço os lutadores do UFC, por exemplo. Também não conheço todos os lutadores do UFC, mas pelo menos aquela galera, os lutadores mais hypados de cada categoria a gente conhece. Já do boxe eu não conheço, o cara deve ser muito conhecido no nicho do boxe, mas tá aqui Sean Malley e Demetrius Johnson falaram que nunca ouviu falar no cara pro cara ganhar 15 milhões de dólares. Cara, é óbvio, a questão aqui também é que a Zuffa Box não tem só o Dana White, tem o Ali Al-Shik, que é a autoridade lá da Arábia Saudita, que também está investindo nisso. Então o problema do UFC é o quê? O UFC não tem uma autoridade da Arábia Saudita investindo no nosso esporte. O que é um problema. Eu espero que os investimentos venham mais para o MMA. Até porque eu vi um estudo esses tempos recentes que os jovens, a maioria dos jovens preferem assistir MMA. Então o MMA está entre os esportes mais assistidos entre os jovens. Então tende a ser um futuro, né, o MMA seja um esporte muito maior que o boxe. O boxe hoje é maior que o MMA. Mas a tendência é no futuro o MMA pagar mais. O que vocês acham sobre tudo isso, galera? É como eu falei, ali tem uma autoridade da Arábia Saudita investindo muito dinheiro nisso. Por isso que a galera do boxe ali, na Zuffa Box, no caso, está pagando mais. Não é o UFC que está gastando com isso. O que falta para o UFC é ter uma autoridade da Arábia Saudita também. Comenta aí a opinião de vocês. Chegou até aqui, deixa aí seu like, se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. Valeu, até o próximo vídeo.